Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções trigonométricas, né, que a gente começou na aula passada. Bem, então a função que a gente definiu na aula passada foi a função seno. Né? A função seno é uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a seno de x, ou seja, para cada real x, né, a imagem é o seno dele. O que mais que a gente viu? A gente viu que o gráfico da função seno tem essa cara, essa curva, ela é chamada de senoide, né? E como, né, todo arco x é côngruo a x mais 2π vezes k, onde o k aqui é um número inteiro, né? Onde k é um número inteiro, nós temos que a função seno ela é uma função periódica por definição. Né? Também por definição, o período da função seno é 2π, né? O menor inteiro positivo, tal que isso acontece, certo? Então, o período da função seno é 2π, né? É uma função periódica, o gráfico é uma senoide, e como a função seno é uma função limitada, né? O seno de qualquer arco sempre varia de -1 até 1, a gente tem que, para a função seno, o conjunto imagem é um intervalo fechado de -1 até 1. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora vai ver algumas variações dessa função antes de entrar na função cosseno propriamente dita, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Bem, nosso primeiro exemplo a gente tem o seguinte, a gente vai analisar a função f de x igual a 2 seno x, no caso aqui de reais em reais, tá? Domínio contra domínio são de reais. Bom, a gente já sabe, né, que a função f de x igual a seno de x, o gráfico dessa função está aqui a nossa senoide previamente desenhada. Certo? Então, vamos aqui analisar alguns valores, né? Quando x é igual a zero, o seno de zero é zero, certo? Então, 2 vezes zero fica zero também. Perfeito. Quando x é igual a π sobre 6, né, o seno de π sobre 6 é igual a meio. Então, quando você pega esse cara e multiplica por 2, isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para 1. Tá? O seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Que ao multiplicar por 2 vai para onde? Vai para raiz de 2. Certo? O seno de π sobre 2 vale 1. Então, multiplicado por 2 vai para 2. O seno de π é 0. Multiplicado por 2 fica 0. Seno de 3π sobre 2 é -1, que multiplicado por 2 fica -2. E o seno de 2π é 0, que multiplicado por 2 fica 0. De fato, agora, né, a nossa, né, digamos assim, o nosso limite, né, se o seno de x é maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1, se eu pego tudo isso e multiplico por 2, eu vou ter -2 é menor ou igual que o f de x em questão, menor ou igual que quem? Menor ou igual que 2. E repare que, né, apesar de, né, a expressão estar bem claro, para cada arco eu vou pegar sempre o dobro. Então o que vai acontecer? Bom, o zero vai permanecer em zero. Quando eu tinha aqui π sobre 2, ele estava levando aonde? Ele estava levando em 1. Ele vai levar agora aonde? Ele vai levar agora em 2. O π ficou em 0 mesmo, né? Sendo de π. O 3π sobre 2, que estava levando em -1, ele vai levar agora aonde? Ele vai levar agora em -2. Aqui vai voltar a ser 0. E aqui também vai voltar a ser o dobro. Ou seja, o nosso gráfico da função 2 seno x ele vai ficar dessa forma.
Então tá aqui, ó. Esse é o gráfico de 2 seno x e esse é o gráfico de seno de x. Certo? O que a gente pode afirmar com relação a 2 seno x? O conjunto imagem dessa função, ele era de menos 1 até 1, passou a ser onde? De menos 2 até 2. Certo? O período da nossa função mudou? Não, o período da nossa função não mudou, né? Ele continua sendo o quê? Ele continua sendo 2π. Certo? Então, de fato, quando eu peguei esse seno e multipliquei por 2, eu apenas alterei o meu conjunto imagem. O meu período continuou o mesmo e ela continuou sendo periódica. Foi a única coisa que eu mudei. Certo? Então, aqui temos um primeiro caso de uma variação, entre aspas, né, da função seno. Certo? Vejamos então agora um outro exemplo. Bem, nos nossos próximos exemplos, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui f de x igual ao seno de 2x, tá? E f de x igual ao seno de x sobre 2. Tá? Então temos aqui esses dois exemplos. Bom, de maneira análoga ao que a gente fez no exemplo anterior, né, vamos olhar para alguns arcos específicos e ver o que acontece. Né? Bom, então eu tenho aqui alguns valores de x, então quando x é zero, 2 vezes x fica zero, certo? Então isso aqui fica o seno de zero, que dá zero. Perfeito? Da mesma maneira, né, 0 dividido por 2 continua zero e o seno de zero continua zero. Tá ok? Bom, aqui, né, x igual a π sobre 2. Então 2 vezes π sobre 2 dá π e o seno de π dá zero também. Certo? Quando x é igual a π sobre 2, dividido por 2 fica π sobre 4, seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Bom, quando aqui é π, seno de 2π, que também é zero, aqui fica seno de π sobre 2, que dá 1. Aqui, 3π sobre 2, 2 vezes 3π sobre 2 dá 3π, que é côngruo a π, que vai dar o quê? Que vai dar zero. Sobre 2 vai ficar como? 3π sobre 4, seno de 3π sobre 4, que vai dar também raiz de 2 sobre 2. Quando x é igual a 2π, o que vai acontecer? 4π, que é côngruo a 2π, então isso aqui vai ficar como? Zero. Que vai dar π, que vai ficar zero aqui também. Quando aqui é 3π, 6π, que é côngruo a 2π também vai dar zero. Dividido por 2, 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Aqui vai dar zero de novo, porque é 8π. E aqui vai ficar 2π, que dá zero novamente. Então, o que acontece, né? A gente achou apenas zero aqui para o seno de 2x, porque eu não coloquei na minha tabela, por exemplo, π sobre 4. Né? Quando eu pego x igual a π sobre 4, o 2 vezes π sobre 4 vai dar quanto? Vai dar π sobre 2. Ou seja, então, pega aqui o π sobre 4. Então, 2 vezes isso vai dar π sobre 2. O seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, está aqui. Certo? E aí, o que a gente tem? Quando é π sobre 2, vai para zero de novo. Então, a gente tem a primeira parte aqui da nossa curva. Ficou assim. Certo? Da mesma maneira, pega o cara entre esses dois aqui, 3π sobre 4. Né? Então, 2 vezes 3π sobre 4, que é que está aqui no meio, vai dar 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 quem é? Menos 1. Então, repare que o nosso gráfico do seno de 2x, ele está dessa maneira.
Então, esse aqui é o gráfico do seno de 2x. Ou seja, quando eu multipliquei, né, o x por 2, os valores do seno aconteceram 2 vezes mais rápido, digamos assim. Né? Então, em vez de acontecer no π sobre 2, ele aconteceu no π sobre 4. Em vez de acontecer no π, ele aconteceu no π sobre 2. Em outras palavras, quando eu multipliquei o x por 2, eu reduzi o nosso período à metade. Então, com relação ao seno de 2x, esse período aqui ficou como? Ficou π, certo? Porque ele está dessa forma. Né? De maneira análoga, né, se eu olhar para o x sobre 2, o que está acontecendo? Né? O que era para ser seno de π sobre 2 foi o seno de π sobre 4. O que era para ser o seno de π foi o seno de π sobre 2. Ou seja, então, para o seno de x sobre 2 vai estar assim, certo? Estou desenhando só a parte positiva, mas só o que acontece para cá também. Tá? Então, esse cara aqui, quem é? Esse cara é o seno de x sobre 2. Ou seja, quando eu peguei o x dividido por 2, eu retardei o processo. Então, o meu período, que era 2π, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser 4π. Então, o período desse cara aqui dobrou. Certo? Dobrou porque eu retardei o processo quando eu dividi por 2. Certo? Então, aqui eu tenho, né, 2 exemplos em que o que acontece? O meu conjunto de imagem não mudou. A minha variação desses caras é a mesma. Ele continua variando de -1 até 1. A única coisa que mudou, né, desses dois caras para a função seno de x, em cima, aqui no seno de 2x, é que o meu período foi reduzido à metade. Ela está oscilando 2 vezes mais rápido. Né? E quando eu dividi por 2, né, no caso seno de x sobre 2, o meu período ele dobrou. Então, ele está oscilando 2 vezes mais lento, digamos assim. Certo? Então, quando eu mexi nesse x, entre aspas, né, ou seja, quando eu multiplico no x, eu não altero o meu conjunto de imagem, né, que é o que a gente chama também de amplitude. Né. Eu altero apenas quem? Apenas o período da minha função. Certo? Então, a gente pode generalizar isso, né, considerando uma expressão geral, né, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então vamos considerar agora uma situação geral, né, f de x igual a vezes seno de kx. Bom, como a gente acabou de ver, né, pelo exemplo, a gente viu que quando eu multiplico, né, o x por uma constante, nosso conjunto de imagem ele não altera, ou seja, a variação do seno permanece de -1 até 1. Então, como esse seno de kx está multiplicado por a, então a ideia é multiplicar essa desigualdade por a. Mas a gente pode ter duas situações, né, nesse caso. Né? A primeira é se o a for positivo. Né? Se o a for positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter menos a menor ou igual que a vezes o seno de kx menor ou igual que a. Isso aqui não altera. Isso me dá o quê? Isso me dá que o conjunto imagem vai ser o quê? Vai ser o intervalo de menos a até a. Certo? Caso o a seja negativo, o que vai acontecer? Né? O a sendo negativo, eu vou ficar com menos a vai ser positivo, e aí esse sinal aqui da desigualdade ele vai inverter, que vai ficar maior ou igual. Vai ficar maior ou igual a vezes o seno de kx, e aqui também, né? Porque o a é negativo, então vai ficar maior ou igual que a. Certo? Então, de uma maneira ou de outra, né, o que vai acontecer aqui vai ser o quê? O meu conjunto de imagem, a única diferença agora é que ele vai estar de menos a, de a até menos a, no caso, né? Certo? Onde o a aqui é negativo. De uma maneira ou de outra, o tamanho do intervalo é o mesmo, né? Porque de menos a até a, o tamanho é 2a, né? E de a menos a também, né? Pegando o valor absoluto, obviamente.
A esse tamanho do intervalo do conjunto imagem é o que a gente define como amplitude da função. Amplitude. Então a nossa amplitude vai ser então o quê? Vai ser o tamanho do intervalo, que é 2 módulo de A. Certo? Então, com isso a gente garante que né, isso aqui vai ser positivo. Então essa é a amplitude. Certo? Então quando a gente multiplica, né, por uma constante, lembrando mais uma vez, a gente está alterando apenas o conjunto imagem, apenas a amplitude da nossa função. E da mesma maneira, né, quando a gente multiplica por uma constante, tomando por base os exemplos, quando a gente multiplicou por 2, a gente reduziu o período à metade. Quando a gente multiplicou por meio, no caso, né, dividiu por 2, a gente dobrou o período. Então, para essa situação, a gente tem que o período, generalizando, o período ele é 2π sobre o módulo de K. Tá? Porque esse K pode ser negativo também. Certo? Bom, alguns comentários, né? Primeiro, se o A for negativo, a amplitude permanece, em relação a A ser positivo, é a mesma. A única diferença é que, no caso, o grafo da função você vai rebater em relação ao eixo das abscissas, né, ao eixo x. Né? Ah, Gustavo, e se eu somar aqui em vez de multiplicar apenas? Não tem problema. Se você soma um número positivo a essa expressão toda, você vai estar apenas transladando o gráfico para cima. Se você somar um número negativo, você vai estar transladando o gráfico para baixo de tantas unidades que você somou. Né? Tem esse detalhe. E se eu somar aqui dentro, vai alterar o período? Também não, porque quando você soma uma constante ao x, né, você vai estar transladando o gráfico para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor que você some. Né? Se você somar um valor positivo, você vai estar transladando para a esquerda. Se você somar um número negativo, você vai estar transladando para a direita. Certo? Tantas unidades que você somou também. Certo? Então, dessa maneira, a gente amarrou para o caso de uma função, né, genérica, no caso mais geral, tá? E na próxima aula a gente vai começar a estudar, né, a função cosseno. Certo? Então, dessa forma, a gente encerra nossa aula de hoje.